a gente sempre fala que vocês precisam começar a tocar na igreja o mais rápido possível. Já sabe fazer alguns acordes, já aprendeu um pouco os ritmos, já consegue ler cifras. Você já está apto para começar a tocar na igreja. Então, essa pessoa que começou a tocar na igreja agora, que assim, ainda é bem iniciante, qual é o próximo passo que ela precisa dar? Se é muito iniciante, a primeira coisa que eu sempre indico é, primeiramente, começar a tocar na igreja. Começou a tocar na igreja, aí é meio relativo a essa questão do nível. Então, eu vou estipular aqui mais ou menos como se fosse o nível de alguém. Vamos supor que sabe fazer os acordes maiores e os acordes menores e sabe ler uma cifra ou sabe tocar um hino seguindo uma cifrinha. Beleza, próximo passo vai ser se especializar nessa área. Como assim se especializar nessa área? Eu acredito que precisa melhorar em alguns aspectos. Muita gente começa, assim como eu, não sabendo tocar, por exemplo, pestanas. Eu vejo que várias pessoas que tocam violão não sabem pestana, mas isso não é um empecilho para começar a tocar na igreja. Então, quem toca teclado, por exemplo, normalmente no início sabe tocar bem no tom de dó, no tom de sol, mas não sabe tocar em mi bemol, em si bemol, por exemplo. Então, aqui está um exemplo só para vocês entenderem das dificuldades que normalmente eu vejo que as pessoas têm no início. Mas isso não tem que ser um empecilho para você começar a tocar na igreja. Mas vocês vão ver exatamente aonde vocês estão tendo dificuldades para conseguir se desenvolver ainda mais e conseguir evoluir cada vez mais. Então, se a sua dificuldade, por exemplo, no violão é pestanas, então você vai treinar bastante pestanas para conseguir resolver esse problema. Se você tem dificuldade de tocar em determinados tons, você vai estudar isso e aí você vai começar já a dar um passo a mais. Além de já estar tocando, você já vai estar se desenvolvendo, mas você vai precisar ainda assim estudar bastante para conseguir continuar esse aprendizado seu e sempre estar evoluindo. Então, basicamente, a pessoa vai precisar identificar, né, qual que é o principal erro, assim, a principal dificuldade, na verdade, que ela tem. E aí ela vai começar a evoluir. No caso, você falou das pestanas. As pestanas é um enigma para muita gente, porque a gente recebe bastante comentário das pessoas falando: ainda não consigo desenvolver as pestanas, como que eu vou fazer? E é demorado, né? Então, a pessoa ela vai se especializar, por exemplo, na pestana, mas não quer dizer que ela vai deixar outras áreas. Aí ela vai precisar dividir o estudo dela em várias coisas ao mesmo tempo. Sim, claro que existe o principal, que todas as pessoas sabem exatamente o que está precisando mais em cada momento. Então não dá para me generalizar e falar exatamente isso que vocês têm que estudar, porque cada pessoa tem uma certa dificuldade em um assunto. Então é a pessoa identificar exatamente qual é essa maior dificuldade que ela está tendo e a partir daí começar a estudar o que mais você precisa para se desenvolver. Mas em paralelo a isso, você tem que estar estudando outras coisas também que vão ser importantes. Por quê? Praticamente quase todos os assuntos são importantes. E eu vejo que poucas pessoas sabem tocar muito bem pelo fato de não ter uma boa base, que é isso que eu sempre estou tocando no assunto aqui quando eu estou falando com vocês. A base é tudo e eu vejo que poucas pessoas têm uma boa base. Normalmente as pessoas tocam muito bem uma coisa porque só estuda aquilo lá, mas não são boas nas coisas que são necessárias, que são os básicos, mas que a maior parte das pessoas não tem. Vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Eu gosto de trabalhar com exemplos que fica mais fácil das pessoas conseguir identificar e perceber na mente. Exatamente. Então vou dar um exemplo. Eu já sei tocar na igreja. Beleza, parabéns, já está tocando na igreja. Mas as minhas dificuldades, por exemplo, é fazer pestana. Eu também não consigo tocar, dependendo do ritmo que tiver no hino, eu também não dou conta de tocar, por exemplo. Dependendo do hino, se tem a troca muito rápida, não dou conta de fazer. Isso é básico. Então, quando você for estudar, você não vai treinar só a pestana, você tem que treinar a pestana, tem que treinar o ritmo, tem que treinar tocar hinos mais rápidos, tem que montar um repertório maior. No teclado, a mesma coisa. Professor, só sei usar, por exemplo, o string, mas não sei usar piano, por exemplo. Você tem que treinar também, tocar com piano. Eu já dou conta de tocar fora dos encadeamentos, mas tem que treinar também os encadeamentos, porque como eu falo para vocês, é o básico, é a forma mais bonita, correta de se tocar e é a forma mais fácil. Então tem que buscar pelo menos esse básico para criar uma estrutura e conseguir pelo menos essa primeira parte deixar bem fechado, bem certinho, porque se não tem o mínimo, aí fica mais difícil. Então, não espera tá perfeito, saber tudo. Começa do jeito que tá, igual fala na palavra de Deus. Vem como estás, então começa a tocar
do jeito que você consegue, mas vocês vão precisar estudar. Então é legal até vocês começarem a tocar na igreja, porque aos poucos, conforme for evoluindo, for tocando na igreja, automaticamente vocês vão evoluindo e vai conseguir perceber exatamente quais são as necessidades e o que precisa evoluir e se desenvolver para tocar ainda melhor no reino de Deus. Então, pra gente deixar aqui bem direcionado, você falou que precisa saber tudo. Tá, mas então vamos por passos. Tem, assim, alguma coisa, algum dos pilares que as pessoas precisam saber para desenvolver melhor, assim, quem toca na igreja? Sim. Os passos, você quer que eu fale simplificado ou posso falar os passos principais? Vamos falar... vai, os principais. Tem que ser os principais, porque o de básico... uma forma simplificada. Isso, porque a parte básica, para começar a tocar na igreja, eu vou falar as duas, melhor. O básico do básico, que é o mínimo. O que eu preciso saber para mim começar a tocar na igreja? Muito simples. Saber tocar o hino, qualquer hino. Como que eu tenho que saber tocar esse hino? Não importa. Pode ser lendo cifra, tablatura, partitura, decorando, de ouvido, de qualquer forma. Sabe tocar aquele hino, ensaia ele, vai lá e toca. Aí não precisa ter uma base boa, beleza. Agora, o que precisa realmente saber? É exatamente o que eu ensino no intensivão do teclado gospel e também no intensivão do violão gospel, que é o básico, que é o tripé, os 3 pilares, que é saber ritmo muito bem, porque não adianta nada a pessoa saber muito bem cifra. Eu consigo identificar qualquer cifra e eu sei fazer as notas no teclado. Por exemplo, beleza, parabéns, mas se você pegar uma cifra, você é capaz de tocar ela? Aí eu já não sei, professor, eu sei as notas, mas eu não sei o ritmo. Então já não adianta. Então se você está na igreja, você não precisa saber tocar, por exemplo, de ouvido. Mas, se você tá com o celular ali, o irmão vai cantar um hino que você não ensaiou, você corre na internet, pega uma cifrinha e sai tocando. Mas e se você não sabe o ritmo? Como que você vai conseguir acompanhar? Então, primeiro pilar que é importante é saber muito bem os ritmos, identificar o ritmo de qualquer hino de ouvido ou de alguma outra forma. Aí você pega a cifra na internet rapidinho ali e consegue acompanhar. Segundo pilar, para quem toca teclado, você precisa saber todos os encadeamentos. Por quê? Quando você for tocar um hino, vamos supor que você entra na internet, o irmão começou a cantar um hino, você fala, vou pegar a cifra aqui rapidinho, leva um celular ou um tablet, alguma coisa para você acompanhar. Quando você abre, você fala, opa, eu já sei o ritmo, mas quando você se depara com um tom, tá no tom de Mi bemol, por exemplo. Aí não sabe fazer os acordes de Mi bemol, só sabe tocar em tons naturais, vai dar problema. Então, isso também é básico. E o terceiro pilar, que não é tão necessário assim, mas que é importante, é saber tocar de ouvido. Inclusive, todos esses 3 pilares que a gente está falando aqui, que é muito importante e necessário, vai ser os 3 pilares que eu vou estar ensinando no intensivão do teclado gospel. Esse vídeo é apenas um trecho das minhas aulas que eu faço semanalmente, toda segunda a sexta-feira, aonde eu ensino algum conteúdo de valor para você. Então, se você quer assistir esse vídeo inteiro, completo, é só você entrar no grupo do Telegram ou do WhatsApp que está aqui na descrição desse vídeo. E não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade.